Eu sei que para algumas pessoas pode parecer até um pouco extremista o que eu vou falar e talvez até um terrorismo nutricional, mas eu estou contando a minha história. Eu só consegui emagrecer realmente depois que eu cortei os carboidratos. Dá para emagrecer comendo carboidrato? Dá, mas no meu caso, se eu comesse um pouco de carboidrato, eu já tinha vontade de comer carboidrato o dia todo. Um dia depois de ter me especializado em emagrecimento, eu sei que é exatamente isso que o carboidrato faz. Quanto mais você come, mais você quer. Então, na época, quando eu decidi emagrecer, eu comia tudo errado. E eu não sabia que eu comia tudo errado. Em primeiro lugar, eu tive que desbloquear muitas coisas da minha mente. Porque eu queria emagrecer, mas no fundo é como se eu me bloqueasse. Isso porque eu já pensava que eu ia ter que mudar toda a minha rotina, deixar de ir nos happy hours, deixar de sair, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo. Eu só consegui enxergar as coisas ruins que esse meu novo estilo de vida ia me trazer. Eu não consegui enxergar as coisas boas. Por isso eu tive que trabalhar a minha mente nessa questão em primeiro lugar, para depois conseguir realmente cortar, eliminar os carboidratos no meu processo de emagrecimento. Então eu pude ter essa clareza na minha vida do que realmente eu queria, o porquê eu queria emagrecer. É muito importante você ter isso na sua mente. No meu caso foi realmente baixa autoestima. Não foi problema de saúde, até porque eu estava nos meus 30 anos, estava nova, então não tinha nenhum problema de saúde. Realmente foi a estética, realmente foram alguns desprezos, algumas humilhações, e eu associava isso com o meu excesso de peso, as minhas inseguranças. Então isso me motivou muito a emagrecer. Portanto, parei a minha mente primeiro. Sim, era possível emagrecer e ter a minha vida normal. E foi o que eu fiz, fortaleci a minha mente e cortei os carboidratos. Eu lembro que foi em um domingo. Em um domingo em que tinha um almoço até na casa da minha mãe. E eu acordei decidida. Eu já estava de saco cheio de me privar de comer várias coisas e não consegui chegar ao meu objetivo. Mas hoje em dia eu sei que era porque exagerando nos carboidratos que eu achava que eram saudáveis. Eu comia pão integral, eu comia macarrão integral, eu comia produtos light, aqueles cereais que tem light. À tarde eu sempre comia granola. E de manhã eu sempre comia aveia também. Então eram alimentos que estavam bloqueando o meu emagrecimento, mas eu não tinha nem ideia. Depois eu comecei a estudar e vi que realmente eram os carboidratos que podiam estar bloqueando o meu emagrecimento. Então, como eu disse, eu preparei a minha mente e aí por completo durante 15 dias os carboidratos da minha vida. E eu nunca vi uma balança descer tanto. É exatamente isso. Eu nunca vi uma balança descer tanto. Então, no domingo, eu decidi que eu não ia mais comer carboidratos. Meu organismo estava viciado em carboidrato. Estava viciado. Eu amava arroz, eu amava farofa, eu amava macarrão, eu amava maionese. E era tudo o que tinha no almoço de domingo na casa da minha mãe. Então, se eu não estivesse realmente com a mente preparada e focada no meu propósito, com certeza eu não teria conseguido. Mas eu me sentei à mesa junto com eles e comi apenas a carne e a salada. Apenas a carne e a salada. E foi assim que eu iniciei a minha eliminação de 10 quilos. Por 15 dias eu fiquei sem comer nenhum carboidrato. Por 15 dias eu desintoxiquei o meu organismo, eu me libertei daquele vício. E aí depois, quando eu voltei a comer, foi muito mais fácil de conseguir controlar a quantidade que eu comia de carboidrato. Aí eu vi que realmente eram os carboidratos que estavam me impedindo de emagrecer. Eu sei que tem muita gente que consegue emagrecer comendo carboidrato, mas como eu tô contando a minha história, não foi o meu caso.
Eu só consegui emagrecer depois que eu eliminei por 15 dias os carboidratos, desintoxiquei o meu organismo e aí sim fui introduzindo os carboidratos novamente aos poucos. Bom, hoje em dia eu sei que os carboidratos são os únicos macronutrientes que o nosso organismo não precisa. Eu achava que sem carboidrato eu ia ficar sem energia, eu não ia conseguir treinar, eu não ia nem conseguir levantar da cama. Mas não, isso não é verdade. Eliminei por 15 dias os carboidratos e aumentei o consumo das proteínas e das gorduras boas. As proteínas, para quem não sabe, são os ovos, os frangos, as carnes. As gorduras boas é o azeite de oliva, é o abacate, o coco, a manteiga. Então eu fiz essa troca. As gorduras boas, elas dão muito mais energia do que os carboidratos. O carboidrato, ele dá aquele pico de insulina na sua corrente sanguínea, onde é aí que você tem energia, mas é por pouco tempo. Assim como ele aumenta rapidamente, ele cai rapidamente. E as gorduras boas não. As gorduras boas, elas vão dando aquela energia gradual para você passar o resto do dia, para você treinar super bem. Então foi isso que aconteceu no meu processo de emagrecimento. Antigamente eu não tinha essa clareza para emagrecer. Eu achava que os produtos integrais, os produtos diet, light, que eu estava fazendo tudo certo, quando na verdade não. Hoje em dia eu sei que tem muitas opções para emagrecer. Não precisa só comer salada, muito pelo contrário, se você comer só salada, você não vai emagrecer, porque você vai passar fome. E num processo de emagrecimento, a gente não pode passar fome. Olha que coisa louca, né? Porque ativa uma parte do nosso cérebro, que é o hipotálamo. E quando você passa fome, o hipotálamo identifica como a comida é escassa. Então, se a comida é escassa, eu preciso guardar energia. Então, ele vai acabar paralisando a sua queima de gordura. Olha que louco isso! Por isso, aquelas dietas de restrição calóricas, elas não são eficientes. Para você saber se você está se alimentando de forma correta, é só você pensar como os nossos ancestrais se alimentavam. O nosso corpo, o nosso organismo está preparado para receber aquele tipo de alimentação. Antigamente, os nossos ancestrais, eles acabavam morrendo cedo porque tinham vários predadores. Não era por doenças como é hoje em dia. Portanto, é só você pensar como que os nossos ancestrais se alimentavam. Eles se alimentavam de carne, eles se alimentavam de ovos, de peixes, de frango, não é? De abacate, legumes, de verduras, de frutas, mas frutas da época, né? Porque as frutas são sazonais, não tinha como tem hoje em dia tanta disponibilidade de frutas, né? Então é só você pensar como eles se alimentavam para saber o que o seu corpo está preparado para receber. E eu sei que a maioria dos alimentos industrializados, mesmo os integrais, os diet light, eles são pró-inflamatórios. Portanto, eles vão atrapalhar sim o processo de emagrecimento. Dá para emagrecer consumindo essas coisas? Sim, mas como eu falei, no meu caso, não deu certo. Porém, eu tive que estar com a mente bem preparada para conseguir fazer o que eu consegui. Bom, se você gostou dessas dicas aí, se você gostou dessa minha história, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no meu canal.